Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar do CPC, do Código de Processo Civil, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Esse tema ele é muito importante porque ele tem muitas características e assim ele cai bastante. Tanto esse como o impedimento, suspeição e como os prazos que serão do próximo vídeo, eles caem bastante. Então tem que ficar muito atento a isso para vocês terem uma noção. Tudo que eu marquei no material em vermelho já foram questionamento em provas anteriores, tá? Desde já vou me desculpar porque esse vídeo vai ficar extenso. O meu propósito é fazer vídeos bem curtos para que possa não só aprender o conteúdo, mas também revisar antes da prova, né? Eu acredito que esse vídeo serve também para revisar. Mas vamos lá, não tem jeito, tem matéria que não dá para ficar tão pequeno. Deixa aí seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilha com os seus amigos e vamos para a legislação. Então, aí do livro 4 dos atos processuais, título 1 da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, capítulo 1 da forma dos atos processuais. Então, primeiro a gente vai falar da forma. Seção 1 dos atos em gerais. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Gravem isso, porque as alternativas vai vir dependem de forma determinada? Não, elas independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial. Então isso daí também é outra questão de prova. Diz que tem que ter aquele jeito formal de fazer uma petição, mesmo que preencha a finalidade essencial, se não tiver aquele jeito certinho, não é válido. Isso está incorreto, porque ele é válido, mesmo que ele realizado de outro modo, desde que preencha a finalidade essencial. Para que quer aquela citação, tá? Então pode escrever numa folha de sulfite, pode escrever no Word, não tem uma forma certa, tá? Artigo 189. Os atos processuais, eles são públicos. Tem questão que fala que ele é público e privado. Não, os atos processuais, eles são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos abaixo, em que exija o interesse público e social, em que verse sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guardas de criança e adolescente. Também os em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, esses casos são segredos de justiça, os demais casos são públicos, os atos processuais, tanto que eles são publicados, tal, são públicos, tá? Grava isso. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus representantes. Eu já vi questão falando que é restrito às partes, os ascendentes, descendentes, não, é só as partes e os seus procuradores, tá? Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes do divórcio ou separação. Muito cuidado com isso, porque o terceiro, quando ele demonstrar o interesse, ele só vai ter acesso, não vai ter acesso ao processo inteiro, ele vai ter acesso à certidão do que está escrito na sentença e também o inventário e a partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é um acordo entre as partes, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo,
Nunca no final, tá? Tem que ser antes ou durante o processo. Cabe eles, nos de autocomposição, as partes elas podem estipular mudanças. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Então, a validade dessa autocomposição, tá? Recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. E essa parte do calendário também cai em questão, mas cai como? Esses parágrafos, tá? O calendário, ele vincula as partes e o juiz, não é só as partes, é o juiz também, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificado. Então, a partir do momento que o juiz aceitou o calendário ele vincula o juiz e as partes a seguir aqueles prazos que estão no calendário. E só pode ser modificado em casos excepcionais e tem que ser justificado por que foi modificado, tá? E essa outra, parágrafo 2º, é muito importante. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, tem o calendário? Ok. O juiz e as partes estão obrigados a cumprir aqueles prazos. Só em casos excepcionais que vai poder mudá-lo. E não precisa intimar as partes, elas já estão cientes daquelas datas, não precisa intimar elas para cumprir aquele ato que está no calendário ou participar da audiência, tá? Muita atenção nisso, que é questão de prova. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, obrigatório, gente, pelo amor de Deus. Se você vê uma questão falando que não é obrigatório o vernáculo, está incorreto, porque é obrigatório o uso da língua portuguesa. Diana, e no caso do estrangeiro, de carta rogatória e tudo mais? Parágrafo único diz: o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então, tem que ter essa tradução, tá? Obrigatório uso da língua portuguesa. Seção 2. Da prática eletrônica dos autos processuais. Gente, amo autos eletrônicos, amo. Muito melhor do que os físicos. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Então, o que acontece? Tem processos físicos, muito nessa pandemia principalmente, como não estava podendo ir no cartório, o que aconteceu? Parte deles foi feito um incidente, um processo apartado para cumprir aquele ato de forma digital. Então, por isso, lembre-se, os atos processuais eles podem ser total ou parte deles pode ser digital, tá? De forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único diz: o disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamentos, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. E o artigo 195 é o que mais cai. O registro
de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, tá? Nas questões vem padrões abertos e fechados ou padrões fechados. Não, gente, processo eletrônico é padrões abertos, que atenderão os requisitos de autenticidade, integralidade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitam em segredo de justiça, confidencialidade. Confidencialidade é só nos casos de segredo de justiça, tá? Os processos, eles são públicos. Caso de segredo de justiça, aí tem que seguir a confidencialidade. Observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Artigo 196. Compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Então, artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção e de presunção de veracidade e de confiabilidade, tá? Então, no site vai ter as informações do tribunal e ali todas as informações que estão lá tem presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problemas técnicos do sistema e de erro ou omissão do auxiliar de justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa, prevista lá no artigo 223, que fala que a parte ela não vai pagar por erro do auxiliar de justiça ou do sistema, que os prazos, ela não vai ser prejudicada, nesse caso, se configura justa causa. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática dos atos processuais e à consulta ou ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Então, no próprio site, você consegue ver o seu processo, se você tiver uma senha e tal, você consegue ver todos os atos do processo. Se você não tiver a senha, você só consegue ver alguns lá pelo site do Tribunal de Justiça, na parte de consulta processual. Então, é muito fácil. Parágrafo único. Será admitida a prática dos atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, aos sites, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica. Então, tem pessoas que têm deficiência auditiva, outros não enxergam, então tem que ter um meio de todas as pessoas com deficiência acessar esses sites, tá? E aí, na seção 3, falando dos atos das partes. Artigo 200. Os atos das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Então, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente, tá, gente? A constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Parágrafo único. Isso daqui cai. Decora isso. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Tem uma pegadinha aí que eu vi bastante em algumas questões,
dizendo assim que a desistência da ação e do recurso só produzirá efeitos após a homologação judicial. Cuidado para não cair isso. Aqui na lei diz, e a VUNESP ela cobre a lei seca, tá? Até inclusive agora tirou esse negócio de jurisprudência, mas a VUNESP ela cobra direitinho o que está na lei. Então você tem que decorar o formato que está na lei. A desistência da ação, só da ação, ela só produzirá efeitos após a homologação judicial. Então isso acontece demais. Uma parte entra com o processo e aí, por estar demorando demais ou por alguns outros motivos externos, o advogado da parte ela vai lá e fala: a parte quer desistir da ação. Então o juiz ele vai fazer uma decisão assim: homologo a desistência da ação sem julgamento do mérito, porque aí ele vai poder abrir outra ação em qualquer outro lugar. Mas aí tem que ter essa homologação, tá? O juiz tem que homologar essa desistência, tem que falar que aceita essa desistência. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Então isso é muito normal, a gente tem até uma maquininha lá que quando a parte chega com qualquer papel, a gente protocola lá e a pessoa tem um comprovante de que entregou realmente ali no cartório. Para, no caso, se perder esse documento, ela tem um comprovante de que ela entregou naquela data aquele documento. Então, elas podem exigir sim, e como parte deve até exigir, né? Mas aqui poderão exigir esse recibo. Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. O que é isso? Rabiscar nas margens dos autos ou rabiscar entre as linhas dos autos. Isso é proibido, é vedado, tá? As quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Então não importa quem escreveu na margem ou quem escreveu entre as linhas, não importa se é escrevente, se é oficial, se é advogado, se é a parte, o juiz ele pode sim impor essa multa de correspondente à metade do salário mínimo para essa pessoa, porque é proibido, é vedado riscar nas margens e riscar entre as linhas, tá? Escrever qualquer coisa dos autos. Seção 4, dos pronunciamentos do juiz. E isso daqui cai demais, tá? Então, quais são os pronunciamentos do juiz? Vou resumir. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Os atos meramente ordinatórios é o escrivão que vai fazer, tá? Então, do juiz é só sentença, decisão interlocutória e despacho. E aí você tem que entender o que é o que, porque na prova não vai vir só isso, sentença, decisão interlocutória e despacho. Vai perguntar o que é o que, tá? Então, artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, o que é sentença? Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, sentença é lá no final, tá? Ele põe fim àquele processo e aí é onde que as partes podem entrar com recurso, lá na segunda instância. E nos casos da execução, ele extingue a execução também. Tem a sentença de extinção de execução. Então, decora isso. Põe fim na fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução, isso é sentença. E aí a gente tem o que é decisão interlocutória. É todo o pronunciamento judicial de natureza decisória, que não se enquadre no parágrafo 1º. Então, tem questões que falam assim, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não sirva para extinguir a execução e nem para pôr fim no processo comum? Correto! Tá escrito isso daí, ó, que não se enquadre no parágrafo 1º, tá? Então, todas as outras decisões de natureza decisória é decisão interlocutória. E o que é despacho? São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Então, o juiz, ele só dá a sentença para finalizar o processo.
Ele dá uma decisão interlocutória sempre que é de natureza decisória, assim, decido isso, isso e isso. Agora, quando ele quer falar, cumpra lá a parte o que foi decidido anteriormente, ele dá um despacho, porque já teve uma decisão e a parte não cumpriu. E então esse é o despacho. É todos os demais pronunciamentos do juiz, praticados no processo tanto de ofício como por requerimento das partes. Parágrafo 4. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Geralmente quem faz os atos ordinatórios são os escreventes. Então, por isso que não depende de despacho. Eu já falei no vídeo anterior o que é um ato ordinatório. Você vê uma decisão do juiz e a parte não cumpriu. Então, você faz um ato ordinatório pedindo que a parte vá lá e cumpra aquilo, que traga aos autos algum documento que precisa para continuar o processo, tá? E eles independem de despacho. Você pode ir lá fazer o ato ordinatório, independe de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Por isso que eu digo que quem faz é o escrevente, o ato ordinatório, tá? Meramente ordinatório. É praticado pelo servidor e pode ser revisto pelo juiz quando for necessário. O que é acórdão? Artigo 204. É julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, quando vai para a segunda instância, porque tem que ser um colegiado, tem que ser vários juízes que vão olhar aquele processo e vai ser determinado por voto da maioria, isso é acórdão. Então, o segundo grau, a parte dos recursos, eles não dão sentenças, eles dão acórdão, tá? Então, geralmente é para recursos no segundo grau. Artigo 205. Os despachos, as decisões e as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quem dá a decisão, a sentença e o despacho é o juiz, logo tem que ser assinado por ele. Quem dá os acordos são os juízes da segunda instância, então tem que ser assinado por eles, tá? Isso não pode ser assinado pelo escrevente, porque foram eles que fizeram as decisões, as sentenças, os despachos, os acórdãos, então devem ser assinados e datados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Isso acontece muito nas audiências. Tem o escrevente que fica na sala da audiência e o juiz já vai proferir muitas vezes uma decisão ali na própria audiência. E aí foi feita oralmente, foi feito com a palavra, falando, né, aquela sentença. Então, o servidor, o escrevente, ele vai documentar o que o juiz falou e vai submeter ao juiz para revisão e para que o juiz possa assinar, porque quem deu a sentença foi o juiz, é o juiz que tem que assinar, tá? Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição podem ser feitas eletronicamente na forma da lei. Já vi que estão dizendo que não pode, tá? Mas pode. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a emenda dos acórdãos serão publicados no DJE, Diário da Justiça Eletrônica, aonde vocês consultam aí se foram ou não nomeados, tá? Então é no DJE, Diário de Justiça Eletrônica. Seção 5, dos atos do escrivão e do chefe de secretaria. Calma aí, gente, tá quase acabando. Se você estiver cansado, dá uma pausa no vídeo e depois volta a assistir. Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes e informação. Então, pensa num processo físico
quando ele recebeu o processo, recebeu a petição inicial, o escrivão, no caso o escrevente, né, o escrivão ou o chefe de secretaria, eles têm que autuar, né? Então eles têm que escrever ali o que está acontecendo, mencionar o juízo, a primeira vara, primeiro ofício de tal. A natureza do processo, se é alimentar, se é obrigação de fazer, obrigação de pagar, isso daí. O número do seu registro, o número do processo, né? O nome das partes e a data do seu início. E procederá do mesmo modo em relação aos volumes, porque tem processos que tem uma quantidade de páginas, se não me engano até 200 páginas, isso está aí nas normas da corregedoria. E aí já tem que criar um outro volume, um outro livro para continuar o processo. E aí, nesse caso, tem que ter todos esses dados, né, também nos volumes, tá? Artigo 207. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos, tá? É obrigatório todas as páginas, todos os documentos, todas as folhas que forem juntados nos autos, ter um número e ter a rúbrica, uma assinatura do escrivão, tá? Ou do chefe de secretaria. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares de justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Então, já vi muito disso falando que é obrigatório. Não, a parte, o procurador, o membro do Ministério Público, o defensor e os auxiliares da justiça é facultado a eles a rubricarem as folhas, porque senão ia ter um monte de assinatura. Obrigatório é do escrivão, tá? Ou do chefe de secretaria. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou chefe de secretaria. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-la, o escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência. Então, foca no termo, tá? Toda vez que tem um termo de audiência, as partes têm que assinar, porque eles estão cientes, para dar ciência de que eles leram aquilo, tá? Então, nesses casos. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados e as partes. Então, toda vez que tiver tiver algum ato que precisa de um termo, tem que ser assinado pelas partes também. Na hipótese do parágrafo 1 dos termos, né, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação ou da decisão. Então, isso é muito comum na audiência. As partes elas vão assinar o termo da audiência. Então, se eles virem que tem algum erro, eles têm que falar na hora, senão eles correm um risco de preclusão. E aí o juiz vai mandar consertar na hora. É isso que quer dizer esse parágrafo. Artigo 210. É lícito o uso de taquigrafia, de estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Viu uma questão com isso daí, falando que é ilícito, que não pode taquigrafia ou estenotipia, mas é lícito, tá? Pode. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em brancos, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Então tá, não pode deixar espaço em branco, tem que inutilizar aquele espaço para não dar oportunidade para ninguém fraudar, tá? Não pode ter emenda, entrelinhas, rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas.
Tá quase acabando, respira aí, vamos. Agora a gente vai falar do tempo, tá? Os atos processuais, eles são realizados em dias úteis, tá? No cível é dias úteis. Das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então decora isso, só pode ser após as 20 horas quando esse adiamento para o outro dia prejudicar a diligência ou causar grave dano. Tem muitas questões que falam das 6 às 22, das 6 às 18, decora, gente, é das 6 às 20. E tem exceções aí, pode ser praticado após as 20 esses, né? Quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados e dias úteis fora de horário estabelecido neste artigo. Tá? E aí, observando exposto no artigo 5º lá da Constituição, que é noturno, então tem que dar uma atenção lá na Constituição. Mas decora isso: citação, intimação e penhora pode ser feito nas férias, nos dias não úteis, né, nos feriados, no recesso do final do ano. Então, citação, intimação e penhora podem ser feitos, tá? Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, esse deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum ou do tribunal, conforme disposto na lei. Então tá, é um processo físico, tem que ser dentro do horário do funcionamento do fórum. É um processo eletrônico, pode ser até meia-noite, às 24 horas do último dia do prazo. Então decora isso: processo físico, no horário do funcionamento do fórum. Processo eletrônico, se o advogado entrar lá meia-noite e conseguir fazer o ato lá, é válido. O artigo 213 fala: a prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Atenção, isso daí eu não coloquei em vermelho, mas cai em prova, tá? Lembra do processo eletrônico, não precisa ser dentro do horário de funcionamento do fórum. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, exceto os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, que são as citações, intimações e penhoras, a tutela de urgência, e são essas, então, citações, intimações e penhoras e as tutelas de urgências. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas: 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direito, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. E 3. Os processos que a lei determinar. Então, o que você tem que decorar? Durante o recesso aí do final do ano, pode ser feito intimações, citações, penhoras e tutelas de urgência. E também pode ser feito, e não vai ficar suspenso o processo, os jurisdição voluntária necessários à conservação de direito, quando eles podem ser prejudicados por esse adiamento, as ações de alimentos e os processos de nomeação e remoção de tutor ou curador, tá? E os processos que a lei determinar. Imagina só você que
tem uma pessoa com deficiência que precisa ter um tutor ou um curador. E aí, por causa do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, o fórum não está funcionando, tá com essas férias forenses, aquela pessoa ficar sem tutor ou curador. Então, é muito importante que isso possa acontecer durante as férias forenses. Para isso, tem o plantão judiciário, onde as pessoas trabalham, tá? E os processos que a lei determinar, que é urgente também. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, lembra lá, citações, intimações, penhoras e tutelas de urgência podem ser feitos tanto nas férias forenses quanto nos feriados. E, por último, terminando aí, a gente vai falar do lugar. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. É isso, esse vídeo. Nós vamos fazer questões agora, mas já vai aí deixando seu like, compartilhando com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, a primeira questãozinha aí da Bacova Unesp diz: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Com relação a esse calendário, assinale a alternativa correta. A. O calendário vincula as partes, mas não o juiz, que poderá alterá-lo para ajustar sua pauta? Não, vincula as partes e o juiz para seguir os prazos do calendário. B. Os prazos previstos no calendário poderão ser modificados em qualquer caso? Não, só nos casos excepcionais, e tem que justificar o porquê que alterou esse prazo. C. Fixada a audiência no calendário, as partes deverão ser intimadas para comparecer a ela? Não. Nem os atos, nem as audiências, desde que estejam no calendário, não precisa ser intimado as partes, eles têm que seguir aqueles prazos. D. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Correto. Inclusive o ato processual e também as audiências. Letra D é o gabarito. E. Os prazos recursais poderão ser fixados no calendário desde que não excedam a 30 dias. Não, no calendário não tem nada de recurso, tá, gente? O calendário é para os atos processuais e as audiências. Número 2, dá um pause aí, tenta resolver e depois volta e a gente vai resolver juntos. É correto afirmar que os atos processuais são de natureza pública e privada? Não, os atos são públicos, salvos os que têm segredo de justiça. B. O princípio do sigilo dos atos processuais aplica-se indistintamente? Não, por quê? Porque indistintamente é indeterminado e a gente tem toda a classificação do sigilo, que ele é para o segredo de justiça, tá? Então tem tudo determinado. Letra C. O direito de consultar os autos é restrito apenas aos advogados? Não, é restrito às partes e aos advogados, tá? Aos seus procuradores. D. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos por meio eletrônico? Sim, podem. Ele pode ser total ou parcialmente eletrônico, tá? Então, aqui não diz deve, diz podem. Então, eles podem sim ser por meio eletrônico. Letra E. Os atos processuais são válidos quando cumprido todas as solenidades e não a sua finalidade essencial? Não. Os atos processuais, eles independem de modo certo e eles são válidos mesmo que feito por modo diverso, desde que cumprida a finalidade essencial. Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Vamos aí para a próxima questão. 3.
Quanto aos atos do juiz, assinale a alternativa correta. São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questão incidente, quando praticados em decorrência de juntada de documento essencial para o deslinde da causa. Gente, atos meramente ordinatórios independe de despacho e é praticado pelo servidor. Então, a forma pela qual o juiz resolve já anula aí essa alternativa que está totalmente incorreta. B. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. Ok, letra da lei, banca Vunesp, tá? Perfeito, isso daí a letra B é o nosso gabarito. C. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do feito, põe fim ao processo. Gente, sentença é o que põe fim ao processo. Então, nem vou continuar a ler isso daí. Sentença põe fim ao processo. Decisão interlocutória é natureza decisória que não põe fim ao processo e que não extingue a execução, tá? D. Decisão interlocutória compreende todos os demais atos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte cujo respeito à lei não estabelece outra forma. Não, a outra forma é o despacho e é o despacho que compreende todos os demais atos do juiz, tá? E. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais, desde que julguem o mérito da demanda e reformem a sentença. Não, gente, todos os julgamentos de colegiado acórdão, independente se vai reformar a sentença ou se vai julgar o mérito ou não, se chama acórdão. 4. Assinale a alternativa correta no que concerne aos atos processuais. Letra A. Os atos e termos processuais sempre dependem de forma determinada? Não, elas independem de forma determinada. Reputando-se nulos os que forem realizados de outro modo? Não, pode ser feito de qualquer modo, desde que cumpra a finalidade essencial. B. Todos os atos processuais são públicos, sem exceção? Os atos processuais, eles são públicos, mas a gente tem a exceção, que são os de segredo de justiça, que eles têm que ter o sigilo. Letra C. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos em processo que tramita em segredo de justiça é restrito às partes e aos seus procuradores? Correto. É restrito às partes e aos procuradores. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. O terceiro, ainda que demonstre interesse jurídico, não pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como o inventário? Não, gente. O terceiro, quando demonstra interesse jurídico, ele pode requerer essas partes: a sentença do dispositivo da sentença, o inventário e a partilha, né? Letra E. Não existe a obrigatoriedade de uso de vernáculo em todos os atos e termos do processo. Vernáculo significa nossa língua, tá? Então, é obrigatório o uso da língua portuguesa. E quando tiver documentos do estrangeiro, tem que ser aí traduzido por tradutor juramentado e outras partes, né? Conforme nós lemos. 5. E a última questão. Sobre os atos processuais é correto afirmar: serão realizados em dias úteis das 6 às 22? E aí? Não, né, gente? Das 6 às 20. Poderão ser concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano? Correto. É a letra da lei. O B é o nosso gabarito. C. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se desde que com autorização judicial no período das férias forenses, onde houver, e nos feriados.
Então, o que matou essa alternativa aí é desde que com autorização judicial. Não, a lei ela já fala que as citações, as intimações, as penhoras, os atos urgentes, eles serão praticados nas férias forenses e nos feriados também, tá? Não precisa dessa autorização judicial. Quando o ato tiver que ser praticado por meio de petição em autos eletrônicos, esse deverá ser protocolado no horário do funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local? Não, gente. Autos físicos dentro do horário de funcionamento do fórum. Atos eletrônicos pode ser praticado até às 24 horas do último dia do prazo, tá? Até meia-noite aí pode praticar nos atos eletrônicos. É isso, aí o gabarito para vocês das questões. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Meu Instagram é @dianalaucena. Espero ter ajudado. Faça muitas questões, tem muitas questões aí, não só da VUNESP, como de outras bancas sobre esse assunto. É muito bom praticar, assim você assimila o conteúdo e grava o conteúdo. E eu tenho certeza que se você fizer questões hoje, fizer as mesmas questões daqui uma semana, 2 semanas, ainda tem questões que você pode errar, tá? Então é bom fazer e refazer depois de um tempo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.